tarde a todos. Eu sou o professor Gilberto Peçanha, aqui da Universidade Federal de São Paulo, em Santos, né, na unidade que tem aqui em Santos, do Instituto do Mar. Tem esse Observatório da Dinâmica Costeira em tempos de pandemia, de conversas e palestras com pesquisadores com experiências acumuladas e competências, né, em temas que transitam, né, no campo aí de algumas áreas e sub-áreas que a gente prioriza em termos do próprio observatório, né? Aqui o observatório está dedicado a pesquisas concentradas em alguns trechos de São Paulo, aqui no litoral centro, especificamente na Ilha de Ana, que é uma localidade do município de Santos, na sua porção continental, também na Praia do Golfo, que é uma praia aqui muito estudada também, uma pequena praia, né, aqui no município de Guarujá. A Praia do Tombo também é uma praia conhecida pelo turismo de surf, né, e o turismo é o cartão de visita, um dos cartões de visitas no município de Guarujá, que o município de Guarujá ele se localiza numa ilha, né, que se chama Ilha de Santo Amaro. A Praia do Tombo tem a bandeira azul, é uma praia aí que tem requisitos cumpridos, né, para ter essa qualificação. Temos também trabalhos na Ponta da Praia, em Santos, onde tem episódios aí de erosão marinha, né, por conta de acelerada também por questões de ressacas, né, e temos também a Foz do Rio Itaguaré, que é onde eu tenho trabalhado com os alunos aqui do curso, que eu dou aula, que é bacharel interdisciplinar em Ciências do Mar, curso também de Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo. Eu trabalho com geoprocessamento, sou engenheiro cartógrafo, a minha área é cartografia, SIG, tudo relacionado também à geodésia física e alguma coisa também de geografia física, né? E aí a gente tem hoje com a Maria, né, essa temática da qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Itaquera. A Maria vai se apresentar daqui a pouco, só um minutinho que eu vou trazer aqui outras palestras agendadas. É uma temática aí que ela desenvolveu na sua dissertação de mestrado pela Universidade de São Paulo, né? Teremos a Maria também conosco em 5 de novembro, trazendo aí uma abordagem da saúde, a geografia da saúde no município de Santos. A Maria é de Santos, né? Suponho que ela, pelo menos, teve uma trajetória da vida dela morando em Santos por bastante tempo, né? A Maria, na verdade, ela está nos Estados Unidos, em Baltimore, e como aluna de pós-doutorado, envolvendo aí pesquisa com o Departamento de Epidemiologia no Johns Hopkins, a escola de Johns Hopkins, né, de saúde pública. Maria vai falar sobre ela daqui a pouco. Teremos aí no dia 10 de novembro a palestra sobre sambaquis da Mata Atlântica com a professora Cláudia Plens e o professor Levi Figutti. A professora Cláudia é arqueóloga carioca, formada lá no Rio, mas com a trajetória de pesquisa, de mestrado e doutorado aqui em São Paulo, e é professora do campus de Guarulhos, da Unifesp em São Paulo, né? Da Unifesp aqui no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Na sequência, a gente vai ter mais alguma atividade, que é na semana próxima, aí, dia 3 de novembro. Fiz o convite ao professor Fernando Veloso Gomes, um professor aí da Universidade do Porto, em Portugal, com uma experiência acumulada e competência também muito bacana na área de gestão costeira. A nomenclatura urbanidades fui eu que trouxe, eu vou também fazer uma quando. Na perspectiva da gestão costeira, na perspectiva de Portugal. Na sequência, a gente tem no dia 4 de novembro, a engenheira agrônoma, né, a doutora Gina Bianchini. Ela é uma pesquisadora assim, de mão cheia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional. Ela vai trazer aí muita coisa bacana de experiência em pesquisa, muito séria, a Gina, muito simpática e muito séria. A Gina, muito simpática, e uma pesquisadora muito séria, comprometida, vai trazer uma abordagem aí de antracologia, que são os estudos dos carvões arqueológicos, né, associado aos sedimentos. Teremos aí no dia 6 de novembro a Isabela Nogueira, que é cientista da computação do observatório, vai trazer
apresentação prévia para todos sobre um plano de dados geoespaciais para a Baixada Santista. A Baixada Santista é uma região metropolitana composta de 8 municípios, Santos, Guarujá, Praia Grande, Peruíbe, Bertioga, uma sequência de municípios, e a gente está com planos no observatório de um banco de dados com possibilidade de armazenamento de informações a respeito do que ocorre da comunidade organizada local, vinculada aí ao uso do território costeiro. É um projeto meio grande, porque o observatório é um projeto de 2 anos, pelo menos, e a gente nem completou o primeiro ano ainda. Eu vou apresentar aí no dia 11 de novembro um relato sobre a Missão Cruz, que ocorreu uma restituição dessa expedição que ocorreu no final do século XIX, e esse assunto voltou novamente por uma demanda de pessoas querendo conhecer um pouco sobre essa Missão Cruz, que foi restituída em 2003. Eu fui convidado pelo professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o saudoso professor Ronaldo, liderado aí por um cineasta de Brasília, Pedro Jorge de Castro. A gente tem aí muita coisa bacana para compartilhar e vincular dessa Missão Cruz, né? Na sequência, a gente vai ter aí, eu também novamente, eu estou com material de batimetria do canal do Porto de Santos e dos berços de atracação das embarcações, dos navios, tanto no lado de Santos como no lado de Guarujá, uma série histórica aí bem bacana de dados de batimetria. Aí eu vou trazer um pouco a discussão sobre cartografia náutica, uma vez que eu também estou dando aulas assíncronas, estou aproveitando essas palestras do observatório para que os alunos também assistam em horários variados, uma vez que quase todas estão indo lá para o canal do YouTube. Na sequência, a gente vai ter o professor David Sansolo, geógrafo muito bacana, professor da Unesp aqui em São Vicente, próximo aqui a Santos. Ele vai trazer aí uma experiência bem bacana com pesquisa, com ex-orientandos deles, de mestrado e doutorado, políticas territoriais de proteção da natureza e povos de comunidades tradicionais na zona costeira. Recentemente, ele tem um trabalho interessante no Parque Estadual Xixová-Japuí, onde você tem uma comunidade indígena que habita, né, aquele espaço, aquele território, e ele lançou recentemente um livro, ele organizou um livro com vários textos de autores variados, discutindo essa questão aí da ocupação, né? E temos aí no dia 11 de dezembro, o professor, né, aposentado da Unesco de Presidente Prudente, engenheiro cartógrafo, João Fernando Custódio da Silva, presidente da Associação Brasileira de Cartógrafos de São Paulo. Ele vai trazer uma abordagem da engenharia cartográfica e de agrimensura em projetos de mapeamento costeiro. Então, além disso que eu falei agora, vale a gente deixar aqui registrado, eu vou colocar no chat, que nesse site que eu abri agora há pouco tem as palestras que já ocorreram também, eu só falei aquelas que ainda não ocorreram. E o material está disponível no link nessa página, que vai remeter para o canal do YouTube do Observatório, tá bom? Eu no chat aqui, eu vou daqui a pouco colocar alguma coisa, eu peço que todos aí tenham paciência, porque os certificados estão sendo emitidos, né, liberados no site de forma muito devagar, porque a gente está com uma demanda forte de outras atividades. E para que vocês tenham o certificado, é obrigatório fazer inscrição nesse evento de Maria Oliveira agora, até meia-noite, fazendo a data de hoje, para que tenha aí o certificado garantido. E aí eu vou pedir a todos em texto, daqui a pouco, mas eu já falo, para que todos coloquem o nome completo, por extenso, no efeito de lista de presença. Tá bom? Então, Maria, por favor, agora é com você, e eu já agradeço de forma bem, com a sua disponibilidade, Maria, aqui conosco nessa live, né, nesse momento de conversa, compartilhando as pesquisas e resultados que você já obteve. A Zona Leste de São Paulo tem a Universidade Federal de São Paulo, inaugurado esse ano o curso de Geografia, com uma turma aí muito entusiasmada de alunos, calouros, só que a pandemia deu um balde de água fria um pouquinho nessa turminha aí que está chegando, mas de alguma forma a gente tem aí, de forma pioneira, né, na Universidade Federal de São Paulo, o curso de Geografia de graduação, bacharelado e licenciatura, começando esse ano. Então, é um empreendimento aí, é um investimento, que eu digo, uma iniciativa bem interessante de 15 professores recém-concursados na Unifesp para esse campus de Itaquera, né? Professores da área de História, da área de Geografia, da área de Direito, da área de
bom, não estou lembrado mais alguma coisa. São professores, assim, muito bons, né? Foram concursos recentes que eles trabalham aí, já como professores com iniciativas de extensão, e é um campus desenhado aí, dialogando com a comunidade local de Itaquera, né? Mas é isso, eu só estou reforçando aí que esse curso de Geografia eu colaboro também. Eu estou dando aula agora, depois do dia 18 de novembro, remotamente, né, de forma não presencial, colaborando com os coordenadores e com o próprio grupo de colegas docentes desse curso. Inclusive, por acaso, o coordenador desse curso de Geografia da Unifesp é ex-aluno meu da Universidade Federal Fluminense de Geografia. É o Gustavo Prieto, ele fez uma trajetória bacana, acadêmica, pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado, e ele se aplicou nesse concurso da Unifesp, que foi muito concorrido, e está ele lá conosco aí, como professor docente, e ele é o coordenador do curso aí de Geografia da Zona Leste. Maria, agora de fato é com você, eu vou fechar meu microfone, se precisar eu ligo o microfone, e aí você fica à disposição, você fica à vontade conosco, simpática como sempre né, Maria Oliveira, você é geógrafa que todas as vezes que eu comento com meus colegas aqui, eu conheci 3 geógrafas, né, muito completas, muito competentes. É Denise Cronenberg, lá no Rio de Janeiro, no IBGE, é Denise Rossini, aqui no Instituto Geológico de São Paulo, e Maria de Oliveira. Não há como... Obrigada. É isso aí. São geógrafas completas porque as habilidades e as competências, elas transitam na geografia em áreas de interface, e essas 3 pesquisadoras trabalham de forma muito confortável, muito competente na área da geografia. Agora sim, Maria, você. Obrigado. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, Gilberto, pelo convite, e é sempre um prazer muito grande poder dialogar, né, e nesse momento de pandemia, né, que está todo mundo preso, né, em suas casas ou em seus laboratórios, isso acho que se torna mais importante ainda a gente tentar interagir, né, e tentar trocar ideias, porque é assim que a humanidade, né, se desenvolve, e principalmente a ciência. Então, eu sempre fico muito feliz com os convites e de poder participar desse tipo de iniciativa, e gostaria de parabenizar o Gilberto aí por todo esse esforço, né, porque não é fácil a gente tentar, nesse momento, né, que a gente está vivendo, acima de tudo, mobilizar, né, pessoas e esforços para manter uma agenda aí de reuniões, né, que faz esse observatório, do qual eu tenho a honra também de participar, está aí desenvolvendo ativamente atividades, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Fico muito feliz e muito satisfeita de saber sobre esse curso de Geografia na Zona Leste, né? Só corrigindo, eu não sou de Santos, né? Eu morei em Santos durante uns 10 anos, 11 anos, mais ou menos, os últimos 11 anos eu morei em Santos, tem sido muito bom, mas eu sou mesmo da Zona Leste, né? Eu nasci em São Miguel Paulista, na Zona Leste, bem pertinho dessa bacia hidrográfica que eu vou apresentar para vocês, né? Então, eu sou, na verdade, uma paulistana da Gema, corintiana, e adoro a Zona Leste, e fico muito satisfeita com esse curso de Geografia, porque eu penso que é um dos cursos fundamentais para ajudar a pensar um pouco, né, a melhora na qualidade de vida dessa zona da cidade de São Paulo, que é uma das mais populosas, né, mas ainda hoje ainda é carente de uma série de infraestrutura urbana, né, tem uma série de problemas que eu penso que o Instituto das Cidades, né, localizado aí na Jacob Pêssego, vai com certeza ajudar aí, trabalhando muito de perto, né, que acho que é uma outra vocação desse campus, com a comunidade, né. Então, é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco, acho que, da minha formação, para que a minha apresentação possa ter um pouco mais de sentido, né. Eu sou geógrafa, formada pela Universidade de São Paulo, sou da turma de 94, né, bem antiga. Sou formada em geografia,
fiz um mestrado, né, que é um pouco do que eu vou mostrar para vocês aqui, no Departamento de Geografia Física da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor, infelizmente já falecido, o professor Ailton Luchiari, com foco mais na área da geografia física. E por conta desse trabalho, eu acabei me enveredando pela área da saúde, né, da área da saúde pública, que eu vou tentar mostrar também o porquê que eu fui parar dentro da área da saúde pública, né, a partir desse meu trabalho. Fiz o meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com uma parte do meu doutorado feita aqui na Johns Hopkins, no Departamento de Epidemiologia, porque no meu doutorado eu trabalhei estudando os aspectos socioambientais associados à ocorrência de dengue no município de Araraquara. Então, eu vim para Johns Hopkins estudar um pouco de epidemiologia, e depois, né, fiz uma série de trabalhos de consultoria, trabalhei como professora, como pesquisadora, né, sou pesquisadora até hoje na Universidade Federal de São Paulo, vinculada ao Observatório aí do Gilberto, mas também, desde 2007, eu estou trabalhando no Laboratório de Epidemiologia Nutricional, trabalhando bastante com análises do ambiente construído associados à obesidade. Entre outras coisas, fui também professora visitante no eixo trabalho e saúde, né, que basicamente trabalha com saúde coletiva na Baixada Santista. Fiz o meu pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública, na área de saúde ambiental, e desde janeiro desse ano eu estou aqui na Johns Hopkins, no Departamento de Epidemiologia, desenvolvendo uma pesquisa junto ao Observatório de Saúde Pública Global. E na próxima palestra que a gente tem agendada, eu vou falar um pouquinho sobre esse meu trabalho, né? Bom, eu vou entrar, então, aqui na apresentação. Vocês estão visualizando? Sim, está ótimo. Perfeito. Bom, então, o meu mestrado, né, foi feito no Departamento de Geografia Física da USP. Eu trabalhei as unidades de paisagens urbanas e a qualidade ambiental na bacia hidrográfica do Rio Itaquera, né? Esse trabalho, ele parte de uma inquietação que sempre existiu em mim praticamente desde os primeiros dias de aula no Departamento de Geografia, né? E foi ao longo do curso me incomodando cada vez mais, né, que é a questão do método dentro da geografia, né, da geografia física especificamente, né? Por quê? Agora, vocês que estão trabalhando com essa geografia a partir de do século XXI, né, já estão se beneficiando de uma série de tecnologias, né, que têm ajudado o trabalho do geógrafo, mas durante a minha graduação, todo o nosso trabalho de mapeamento, levantamento de campo, ele era muito analógico, né, extremamente trabalhoso, não que não seja hoje, mas era muito mais difícil você obter uma carta de unidades de paisagens do que a gente consegue hoje usando os sistemas de informações geográficas, né? E as metodologias que existiam e que eu tinha contato naquela época, isso mesmo em 2006, as metodologias utilizadas para obtenção de cartas de fragilidade, por exemplo, fragilidade ambiental, elas acabavam trabalhando com uma combinação binária, né, que eu, na minha avaliação, acabava reduzindo um pouco a capacidade de análise da geografia, né, e impedir um pouco a combinação dos fatores sociais e econômicos com os fatores do meio físico, né. E durante a minha graduação, eu procurei trabalhar tanto a geografia física quanto a geografia humana, né? Mas eu tive uma formação mais voltada, né, por conta de iniciação científica, eu trabalhei muitos anos, e inclusive meu trabalho de graduação individual foi na área de geomorfologia e de pedologia, né?
que é a pedologia, que é a ciência que estuda os solos, né? E a geomorfologia, a que estuda as formas de relevo e os fatores associados. Essas duas áreas dentro da geografia eram áreas que tinham trabalho de campo, e têm trabalhos de campo até hoje, extremamente exaustivos, extremamente detalhados, né? E eu ficava muito indignada, mas, puxa, depois, no final, todo esse nosso trabalho, ele é reduzido a uma única unidade, né? Então, eu fui muito motivada pelas próprias pesquisas desenvolvidas no laboratório de pedologia, a pensar um pouco mais sobre isso. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? E me meti a propor, né, uma metodologia que tentasse incorporar, então, os fatores ambientais e os fatores antrópicos numa mesma metodologia, né. Bom, as unidades de paisagens urbanas, né, eu tinha como objetivo trabalhar o meio ambiente urbano, né, trabalhando as questões, os fatores do meio físico e as atividades humanas, né. Para isso, eu fiz uso da abordagem geossistêmica da paisagem, né, que é uma corrente dentro da geografia física, que trabalha o meio ambiente enquanto um sistema vivo, né, um sistema dinâmico em constante evolução, né. Então, os solos, por exemplo, não é um elemento, não é um fator que está completamente finalizado, né, ele está sempre em transformação. Isso, quando você analisa o meio ambiente natural, né, o meio sem nenhuma interferência humana. Então, imagina quando você tem as interferências antrópicas, como é o caso das áreas urbanas, né. Então, a minha grande questão era, eu não posso utilizar o mesmo método que eu utilizo para trabalhar as questões do ambiente natural, do meio físico, sem interferência humana, numa área urbana, né. Então, a análise ambiental em áreas urbanas era, né, e eu acredito que até hoje ainda é, né, um grande desafio teórico e metodológico, né. Então, os objetivos da minha dissertação de mestrado, né, orientada aí pelo professor Ailton Lucchiari. O professor Ailton Lucchiari, que infelizmente é falecido, era um professor da área de geografia física, com uma vasta experiência na área de sensoriamento remoto e de sistemas de informações geográficas, né, e um professor, um pesquisador extremamente aberto, né, e ele me aceitou nesse desafio, e foi uma parceria extremamente produtiva, né. Os objetivos desse meu trabalho, então, foi desenvolver uma metodologia para a análise da qualidade ambiental que incorporasse os elementos do meio físico e do socioeconômico na avaliação da qualidade ambiental urbana. Para isso, né, teria que modelar uma base de informações georreferenciadas a partir dos conceitos de ecologia da paisagem e delimitar, né, essas unidades de paisagens com características homogêneas a partir dos parâmetros naturais e antropogênicos. Aqui é uma figura do professor Carlos Augusto Monteiro, para quem tiver interesse, eu fortemente recomendo a leitura, né, no final da apresentação eu vou indicar um livro dele, mas ele desenvolveu, né, essa teoria de análise geossistêmicas, que faz uma adaptação, vamos dizer, da teoria dos sistemas, né, mas com um olhar aí ampliado, né, juntamente com a ecologia da paisagem dentro da geografia física. Então, o professor Monteiro, ele vai trabalhar, ele vai dizer que os geossistemas, né, ele é uma combinação desses fatores, né, que tem a ver com o homem, a interação do homem com os recursos naturais, né, seja para lazer, né, para assentamento industrial, né, para usos na agricultura, né, com outros fatores, né, do meio físico, como a água, o ar, o solo, né, tudo isso vai promover impactos e produzir alguns problemas, né, emergentes, como, por exemplo, riscos oriundos de conflitos, né, de usos, como perdas, né, de recursos, como, por exemplo, lançamento de esgoto, né, doméstico ou industrial, né, e vai necessitar de intervenções corretivas, né. Essas intervenções, elas
elas são mais adequadas, né, de sofrerem intervenções, de serem desenvolvidas quando você enxerga, né, a paisagem a partir de unidades ambientais homogêneas, né, considerando aí os padrões espaciais de organização de qualidade ambiental, né, num quadro geral de correlações, cujo produto final será um mapa da qualidade ambiental. Portanto, é uma teoria, né, esse mapa de qualidade ambiental deveria contemplar, né, o geossistema, uma técnica, uma metodologia e uma teoria, né, a partir da aplicação de novos recursos. E foi um pouco motivada, né, por esse diagrama do professor Carlos Augusto que eu tentei desenvolver o meu projeto de mestrado, né. Aqui algumas referências, né, que eu utilizei dentro da minha dissertação, que é o meio ambiente urbano e geossistemas, né, trabalhados aí pelo professor Monteiro, pelo Deltler e Marcos, né, que tem um trabalho bem importante dentro da geografia física, trabalhando o meio ambiente urbano, um trabalho muito interessante. O outro fator, a bacia hidrográfica como unidade de análise ambiental, né, para quem é da geografia, né, eu não sei das pessoas que estão assistindo quem faz geografia ou não, mas dentro da geografia, e na ecologia, né, a unidade fundamental de planejamento, né, é a bacia hidrográfica. E aí a gente tem um trabalho do professor Cristofoletti, de 1974, extremamente atual, embora seja de 74, né, no qual ele faz uma análise, né, e propõe uma metodologia para planejamento dentro das bacias hidrográficas. Fujimori, o M. Harg, né, que é uma outra grande referência para o meu trabalho, que também vou recomendar aí no final, que é um professor que trabalhou muito a questão da ecologia da paisagem, era usado muito pelo professor Felisberto Cavalheiro, que também é um professor falecido, mas que foi uma grande referência para mim neste trabalho, né. O professor M. Harg, ele faz uma proposta de planejamento, né, utilizando a natureza como fator fundamental para se fazer o planejamento, né, e na qual ele considera, por exemplo, as doenças como um fator importante, né, para a gente fazer aí um planejamento urbano mais adequado. O Cunha e Guerra, né, que são professores também da área de geomorfologia, e o professor Luciano Ross, o Jurandir Ross, né, que foi outra grande referência para esse meu trabalho. A qualidade ambiental urbana, né, pensando mais nos aspectos da população, eu trabalhei bastante com as ideias do professor Daniel Hogan, que é um professor também falecido, mas é um professor que tem uma produção enorme nessa área, foi um professor da Unicamp, né, e a agência, né, de planejamento ambiental aqui dos Estados Unidos, que também tem bastante trabalho nessa área de qualidade ambiental urbana. Outra referência com questão em relação especificamente ao meio urbano e saúde, Rocha 93, Ribeiro e Comim 2001, que vão abordar as questões da saúde, né, associadas à problemática urbana. Por último, as geotecnologias e análise ambiental em áreas urbanas, né, do professor Gutschild, de 83, sistemas de informações geográficas, né, do mesmo autor, e o Quatroc, 2001, Sensoriamento remoto em áreas urbanas, que é outro livro extremamente importante para quem deseja trabalhar com planejamento urbano, né, com Jensen e Doney, 2001, e Análise Estatísticas na Geografia, do Roger, 2004. É um livro que está em inglês, né, mas é um livro que contempla as principais metodologias, métodos estatísticos utilizados na geografia, né, e eu recomendo para quem quer trabalhar um pouquinho os métodos quantitativos aplicados à geografia. A metodologia que eu trabalhei, né, partiu aí de uma definição, então, do problema, né, que era como trabalhar, como fazer a análise da qualidade ambiental em áreas urbanas. Para isso, fiz uma revisão bibliográfica, estabeleci um modelo de análise, né, escolhi a área de aplicação do ensaio, que no caso é essa bacia hidrográfica, né, aqui do rio Itaquera, fica na zona leste, né, do município de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, né, fica no extremo leste, né, a região metropolitana de São Paulo ela é composta de 39 municípios, e a zona leste ela faz divisa, assim, com vários municípios, entre eles com Guarulhos, né.
e é onde está ali, inclusive, o Itaquerão, né, que é o estádio lá do Corinthians, e é uma área que é densamente povoada, né, população, alta densidade demográfica, mas tem, né, bacias hidrográficas importantes. Essa bacia, ela vai desaguar ali no rio Tietê, né, então é um afluente do rio Tietê, e tem uma série de subbacias, né, uma bacia, como vocês podem ver aqui, tem vários bairros, né, cada cor aqui significa um bairro, então você tem Guaianazes, Itaquera, Cidade de Tiradentes, até você chegar em São Miguel Paulista, Jardim Helena e Vila Curuçá, né. O campus da Zona Leste, da Unifesp Leste, deve estar mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Bom, depois de escolher, então, essa área, né, eu fiz um levantamento dos dados, a integração, a análise estatística espacial e a elaboração da carta síntese, né. As bases de dados utilizadas, né, uma dos meus objetivos era trabalhar também com bases de dados que fossem públicas, né, e que fosse possível ter acesso, todo mundo pudesse ter acesso, né, para que essa metodologia, de fato, pudesse ser, talvez, aplicada em um planejamento municipal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar as bases de dados, e eu trabalhei com os cadastros e o Atlas Ambiental da Prefeitura Municipal de São Paulo, a base de setores censitários do Censo Demográfico de 2000, né, produzido pelo IBGE, o cadastro de informações hospitalares, que é o sistema de informações hospitalares do DataSUS, né, do Ministério da Saúde, a base de logradouros, né, georreferenciadas, que é a base de ruas, uma base com as curvas de nível, né, com equidistâncias de 10 em 10 metros, para desenvolver o mapa de declividades, que foi cedido aí pelo Centro de Estudos da Metrópole. Na época eu trabalhava, né, nesse CEPID, as imagens Iconos, né, de 2002, que naquela época era preciosidade, né, foi disponibilizado pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto, Departamento de Geografia Física, no qual esse meu projeto estava vinculado. Para trabalhar, né, essa grande massa de dados, eu usei uma estratégia, né, de modelagem de dados, que é utilizada para quem trabalha com sistemas de informações geográficas, né. Fiz a conversão de dados, né, porque como eu tinha uma série de bases de dados, cada uma num formato diferente, né, eu acho que não é da época de vocês, mas a maioria das bases de dados, antigamente, antes de você converter, né, para os sistemas de informações geográficas, elas estavam em AutoCAD, né, eram desenhos. Então, o meu trabalho também consistiu de fazer essa conversão dos mapas em AutoCAD para banco de dados, né, porque o AutoCAD simplesmente era, né, naquela época, agora ele já evoluiu, mas naquela época o AutoCAD era simplesmente um desenho, né, ele não tinha o banco de dados, né, você tinha os textos separados, os polígonos separados, então você tinha um grande trabalho aí de conversão e integração desses dados, né. Um outro trabalho de processamento digital das imagens orbitais, né, vocês vão ver mais adiante o resultado desse processamento, né, que resumidamente é fazer o georreferenciamento, fazer a correção radiométrica, né, entre outras questões aí de processamento digital. Depois eu trabalhei uma integração dos dados raster e dados vetoriais, e, por fim, né, a integração de atributos externos ao SIG, como o que é isso, né? Por exemplo, as internações hospitalares que eu trabalhei do DataSUS, né? As internações hospitalares do DataSUS, eles são fornecidos num formato de tabela com o CEP, né? Então, um dos trabalhos que eu tive também foi georreferenciar esses dados, né? Ou seja, transformar o dado individual, né, em linha, para um ponto no mapa, né? E, por fim, as análises espaciais para criar as variáveis que eu estava querendo, né? Para isso, eu utilizei softwares, né, o ArcGIS, a partir da extensão Spatial Analyst, que é utilizada para fazer integração e conversão de dados,
o TerraView, que é um software desenvolvido, um software livre, né, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ENVI, né, que é um software de processamento digital de imagens, e o SPSS, que é um software de tratamento estatístico, né, são 2 softwares que não são de domínio público, né, mas que são muito bons. Os hardwares utilizados naquela época, né, era o Pentium, aqui eu coloquei, né, no caso, detalhamento da memória, né, porque hoje a gente já não tem mais esse problema, mas naquela época era importante, né, porque senão você não conseguia fazer o processamento digital das imagens, né, muito menos fazer a integração de todos esses dados, né. Monitor colorido, uma impressora jato de tinta, um GPS de navegação e uma máquina fotográfica digital, né. Por que eu usei todos esses softwares, né, e esses hardwares, né, porque eu tinha um modelo de análise, né, e precisava desenvolver e extrair todas essas variáveis. Aqui, nessa figura, eu tenho uma síntese, né, de como eu trabalhei a primeira carta. Um plano de células georreferenciados da área de estudo com 100 metros quadrados, né, cada grid. O que significa isso? Eu particionei aquela bacia hidrográfica e criei uma camada, né, um mapa, que dividiu cada parte daquela bacia hidrográfica, né, em pequenos quadrados de 100 metros quadrados. Para que isso? Né? A minha ideia era desenvolver uma análise da qualidade ambiental o mais detalhada possível. Então, eu particionei toda aquela área, né, e busquei os mapas, né, como por exemplo, a morfoestrutura, né, uma carta geológica, a morfologia, né, ou seja, uma carta morfológica, a morfometria da área, né, da bacia hidrográfica toda. Então, eu fiz uma carta de declividades, uma carta de orientação de vertentes, e uma carta ipsométrica. Uma carta para trabalhar os dados da morfogênese, né, ou seja, os fatores que estão associados à forma, né, o que dão origem às formas de relevo. Então, as unidades climáticas da minha bacia hidrográfica e a carta de uso e cobertura da terra. E, por último, né, a morfodinâmica, que eram os processos naturais, né. Esses processos naturais, por exemplo, os pontos com as inundações, os pontos com erosão, os pontos onde eu tinha mais alagamento dentro da cidade, né, tudo isso foi obtido junto à Prefeitura do município de São Paulo, né. Usando sistemas de informações geográficas, né, trabalhei o geoprocessamento dessas informações, por análise estatísticas, né, eu agreguei todos esses dados, né, inclusive o trabalho de campo, né, e criei uma base de dados, né, dentro desses sistemas. Com essa base de dados, né, eu tive esse detalhamento. Cada grid, então, né, cada área de 100 metros quadrados, eu tinha informação associada, né, a carta geológica, e aqui, né, vocês podem observar o detalhamento, né, então, na carta geológica, eu tinha as áreas onde eu tinha os filitos, né, subordinadamente xistos, micaxistos, granitos, quartzitos, né, todo o detalhamento, né. Na carta morfológica, né, eu tinha os segmentos côncavos, convexos, né, os segmentos planos, né, tudo isso, essa carta morfológica, né, acho que é interessante destacar, ela foi realizada a partir do mapeamento do uso da imagem de satélite do Aster, né, o Aster, naquele período, né, era o primeiro satélite que me dava essa possibilidade, né, de trabalhar com modelos tridimensionais. Então, eu utilizei o ENVI, né, que é um software de processamento de imagens, e consegui obter essas formas de relevo, né. A morfometria, eu trabalhei basicamente com a carta de declividade, né, obtida a partir do processamento das curvas de nível, né, que eu falei lá atrás, as curvas de 10 em 10 metros. A partir desse mesmo processamento, eu trabalhei com uma carta ipsométrica, né, com subclasses.
nas informações referentes à morfogênese, né, lembrando que eu estou trabalhando aqui com o conceito de geossistemas de paisagem, né, então a morfogênese, né, foi trabalhada a partir das unidades morfoclimáticas. Então, para vocês terem uma ideia, né, dentro dessa carta de unidades morfoclimáticas que eu obtive junto à prefeitura, eu tinha áreas como os maciços e morros do Alto Aricanduva e Alto Itaquera, as várzeas e baixios dos vales do Itaquera e do Lajeado, né, o Lajeado é um outro córrego, é um córrego afluente do Itaquera, desculpem, os maciços das serras dos morros do Aricanduva e do Itaquera, né, e por último a cobertura, o uso e cobertura da terra, né, eu usei as imagens do Iconos, né, do Iconos, desculpa, e a partir da classificação das imagens, né, da imagem, eu obtive uma carta onde eu tinha as áreas onde era predominância de cobertura de cerâmica, né, ou seja, isso me dava uma ideia do padrão dos domicílios, né, se eram domicílios que tinham uma qualidade melhor, né, quem conhece um pouco a Zona Leste, né, ou a maioria das cidades médias do Brasil, a cobertura de cerâmica são as telhas, né, então são casas que têm um conforto térmico um pouco melhor e tendem a ter uma qualidade, né, ambiental no entorno também um pouco melhor. E uma outra classe que eu usei foi a cobertura com amianto, né, amianto ou alumínio. Para que isso? Né, para tentar fazer uma distinção entre as áreas com predomínio de barracos, por exemplo, né, que são habitações um pouco mais precárias, então é uma proxy da qualidade ambiental ruim, né, um pouco mais empobrecida, né, das residências. Então, a cobertura de amianto claro diz respeito a aquelas telhas, né, de amianto. Então, quando você está trabalhando na imagem de satélite, a resposta espectral dela é diferente. Então, eu usei isso para mapear, né, a diferente predominância dos domicílios. E, por último, a morfodinâmica, né, que são os processos naturais. Então, eu tinha, né, os lugares, eu classifiquei essas áreas como sim e não, né, tem ou não tem ocorrência de processos naturais, por exemplo, né, como disse lá atrás, inundação, e enchentes, erosões, escorregamentos, né. Aqui é um exemplo da carta de orientação de vertentes, né, da bacia do córrego do rio Itaquera, acho que não vai dar para vocês enxergarem aí, infelizmente, mas essa carta, basicamente, ela mostra, né, qual é a orientação da vertente, qual é o lado, né, qual que ela está que ela está situada, né, a noroeste, a leste, sudoeste, sul, sudoeste, porque isso é importante, né, isso é importante quando você vai trabalhar as questões relacionadas ao clima, né, se essa vertente, ela está voltada para sudoeste, ela recebe tantas horas de sol, se ela está voltada para sudoeste, ela recebe menos, né, e assim por diante, assim como as correntes de vento, né. Uma outra carta, né, que foi obtida a partir desses procedimentos que eu mostrei para vocês, a carta de declividades, né, então vocês vejam que é um detalhamento bem grande, né, por isso que eu tinha umas células de 100 metros quadrados, né, cada uma dessas cores aqui é um intervalo, né, de declividade, então as cores mais quentes são as declividades maiores, né, nessa região que eu estou apontando aqui, é a região onde você tem os maiores desníveis, né, por exemplo, a área do Parque do Carmo, né, é uma área tem uma altitude bem grande, né, e vocês vejam que tem uma amplitude de relevo maior, né. Aqui a carta hipossométrica, essa aqui é uma carta de ocorrências dos processos morfodinâmicos, né, esses símbolos em amarelo e vermelho são os pontos onde eu tinha ou escorregamento, né, que são os amarelinhos, e o em azul, em vermelho são as inundações, tá? E as linhas, né, as manchas em laranja são os segmentos convexos, e os em verde são os côncavos, né? Então, eu tenho uma ideia aqui das formas de relevo, né? E aqui uma imagem, né, que foi a imagem Iconos, que eu utilizei para trabalhar a carta de uso do solo.
E aqui a carta resultante, né, desse trabalho com a imagem. Então, eu tenho as áreas onde eu tenho uma predominância de vegetação, mas eu tenho também telhado com cobertura de amianto, né, que são as habitações mais precárias, as áreas onde eu tenho telhado com cobertura de alumínio, né, e, enfim, toda a classificação que eu mostrei lá atrás para vocês. Aqui é uma carta que eu fiz uma compilação, que é a carta geológica, né, da unidade, né, também, aqui com todas as classificações que eu mostrei para vocês lá atrás. Aqui, por último, as unidades climáticas urbanas, né, tudo isso, ela está disponível nesse Atlas Ambiental do município de São Paulo, tá? E aqui, né, qual foi o procedimento para definir essas unidades de paisagens, né? Então, eu tinha aqui a minha bacia hidrográfica, e aqui todos esses planos de informações que eu mostrei lá para vocês, e aqui, né, tentando dar um exemplo do que eram esses grids, né? Eu usei, então, o overlay, né? Aqui é uma amostra, né, pessoal, dos grids, cada quadradinho desse aqui, então, é uma célula com 100 metros quadrados. Para cada uma dessas células, eu atribuí essas variáveis, né? Com isso, né, eu tinha cada uma, né, dessas minhas áreas, né, aqui exemplifica bem, cada polígono desse, né, tem um geocódigo, e cada geocódigo, né, para cada um desses polígonos eu calculei aqui só um exemplo, né, qual que era o percentual, quantos metros quadrados eu tinha de amianto, quanto de laje de amianto, quanto de vegetação, né, aqui a transparência cortou, mas eu tinha, né, todo o total até chegar nos 100 metros. Então, eu particionei, né, toda essa minha bacia hidrográfica, né, de acordo com essas variáveis. E aí, fiz uma análise, né, para resumir toda essa massa de informações, tá? Eu tenho toda essa quantidade de informações, né, e como eu vou trabalhar para chegar na minha carta síntese, né? Eu usei uma metodologia estatística, que a gente chama de análise de fatorial, né, e de clusters, né? Essa análise de clusters, né, esse mapa que eu tenho aqui, junto com o meu shapefile, né, eu acho que a maioria de vocês devem saber, eu tenho, junto com o meu mapa, uma tabela, né, então eu extraí essa tabela do meu sistema de informações geográficas e trabalhei uma análise estatística, né, para fazer o quê? A síntese de todas essas informações que eu tinha. Essa metodologia estatística, né, que é a análise fatorial e a de cluster, ela faz a integração, né, então ela pegou esse modelo, ele pega toda aquela massa de dados que eu tinha e agrupa em unidades, né, de acordo com o comportamento similar entre elas, né. Com essa combinação, aqui, essa grande quantidade de grids foi resumida em 5 grandes clusters, em 5 grandes agrupamentos, né. E aí, fazendo a interpretação dos resultados, né, eu cheguei numa unidade urbana com alta densidade de cobertura vegetal, uma unidade com baixa densidade de cobertura vegetal, uma unidade de paisagem com cobertura vegetal e alta densidade de área construída, uma unidade com média densidade de cobertura vegetal e uma altamente adensada e construída sem, né, predominância nenhuma de vegetação. Aqui só um exemplo, né, de como a gente, do que eu estou falando, né, tentando ilustrar, é a matriz de correlação das variáveis, dos fatores extraídos, né. Então, eu tenho, né, como eu tenho esses fatores, né, 1, 2, 3, 4 e 5, né, clusters, eu tive o fator 1, né, da minha análise fatorial, representa principalmente a ipsometria, né, tá aqui, a geologia e o clima. No fator 2, eu tenho uma predominância da vegetação. No fator 3, eu tenho uma predominância de solo exposto e disposição de vertentes, né? E no fator 4, ele representa a variável uso do solo exposto, né?
A partir desse resultado, né, eu voltei para o meu sistema de informações geográficas, né, lembrando, então, que eu tirei o meu banco de dados de atributos, trabalhei no meu software estatístico, e depois eu voltei, né, para o sistema de informações geográficas para mapear essas unidades, né, então eu fiz a atualização daquele meu mapa de grids, né, com essa nova informação que eu trabalhei no software estatístico. E aí eu obtive finalmente a minha carta, né, de unidades de paisagem. Então, vocês podem observar que as áreas onde eu tenho uma predominância de vegetação, né, são as áreas que estão mais a montante, né, da minha bacia hidrográfica, justamente nas áreas onde eu tenho o Parque Ecológico, o Parque Ecológico do Carmo, né, e essas áreas onde eu tenho uma baixa densidade de cobertura vegetal são as áreas onde eu estou quase chegando aqui na marginal Tietê, né, que são as áreas que têm uma maior densidade populacional e a mais ocupada, né, dentro da bacia hidrográfica do rio Itaquera, né. Bom, aí aqui, pessoal, eu obtive a carta de unidades de paisagens urbanas, né, mas eu ainda não tinha considerado os fatores antrópicos, né? Porque se você olhar essa carta aqui, você vai dizer, olha, aqui na Zona Leste eu tenho, então, uma qualidade ambiental excelente, né? E não é bem assim, né? Então, para verificar, né, se de fato essa qualidade ambiental seria diferente, eu entrei aí agora com as variáveis antrópicas, né? Então, eu venho agora para produzir as cartas das unidades de paisagem urbana, né, para aí sim chegar nos indicadores de qualidade ambiental urbana, né, porque nessa outra carta eu trabalhei apenas as unidades de paisagem, né, sem se preocupar muito com o fator humano, né. Nas unidades, para trabalhar a carta das unidades de paisagem urbana, eu trabalhei os dados de saúde, né, as internações hospitalares, trabalhando aqui o capítulo 1 e o capítulo 10, o que são isso, né, o capítulo 1 são as doenças infecciosas e parasitárias, por exemplo, as doenças diarreicas, né, e o 10 são os capítulos associados com as doenças do aparelho respiratório, como, por exemplo, asma, né, e outras infecções respiratórias, alergias, né, rinites e assim por diante. E as questões de habitação, é o número de moradores, né, na região, as questões relativas ao saneamento básico, né, ou seja, tem coleta seletiva, tem coleta de lixo, tem acesso à rede de água, à rede de esgoto, né, são informações, tanto a de habitação, saneamento básico, eu obtive a partir do censo demográfico, né, e o censo demográfico de 2000, desde 91, né, ele está sendo, para a cidade de São Paulo, a gente tinha acesso à base de dados digital, né, só para quem não sabe direito o que é isso, né, um setor censitário, né, corresponde a mais ou menos 300 domicílios, né, estão inseridos dentro de um setor censitário, tá? Então, é uma unidade de análise bem detalhada, né, ela, mais ou menos um quarteirão, né, é um setor censitário, então dá para você dividir bem, né, toda aquela bacia hidrográfica, né, no lugar de você trabalhar a bacia toda, falando, eu tenho, por exemplo, 600 mil pessoas morando dentro da bacia, não, eu tenho cada lugar, né, cada bairro, cada vila, né, qual que é a predominância, né, da população, e quais são as características, né, de saneamento básico dessas áreas. O geoprocessamento, né, depois de unir todas essas informações, né, eu trabalhei dentro do sistema de informações geográficas de novo, e dessa vez, né, incorporando a análise estatística das variáveis, não mais naquele grid de 100 quilômetros, mas agora trabalhando nas unidades de paisagens naturais que eu já tinha definido na primeira parte da metodologia, né. Para isso, eu fiz novos trabalhos de campo, né, e no final obtive essa carta de qualidade ambiental urbana, né. Quais foram as variáveis, né, que foram adicionadas nesse novo modelo? Então, eu tinha minha carta, né, de qualidade ambiental, tenho a minha carta de unidades de paisagens, a carta de qualidade ambiental urbana, ela trabalhou as unidades de paisagens urbanas
considerando os indicadores de saúde, os indicadores de habitação e os indicadores de saneamento básico, mais os desastres naturais. Só um detalhamento aqui das internações hospitalares, são as internações de crianças de 0 a 5 anos de idade, né? Por quê? Porque se eu trabalhasse as variáveis com pessoas adultas, eu estaria considerando também problemas de saúde que talvez elas tenham obtido ou nas áreas que elas estudam ou nas áreas onde elas trabalham, né? E eu queria fazer uma proxy da qualidade ambiental a partir da saúde das pessoas que estão mais expostas, né, àquele ambiente de moradia. Então, no caso, as crianças de 0 a 5 anos, elas tendem, né, a ficarem dentro próximo das suas casas, né, mais tempo do que os adultos, né. Os dados com relação às condições de domicílio são esses, né, domicílios improvisados, domicílios coletivos, domicílios com até 4 moradores, lembrando de novo que isso são dados do censo demográfico, né, condições dos domicílios de saneamento, né, também, domicílio sem rede de esgoto, com rede de esgoto, com água somente no terreno, com água na propriedade, né, às vezes ele tem água na propriedade, mas é um poço, né, não é ligado à rede de saneamento, a quantidade de domicílios sem banheiro, né, ou sem acesso, né, e os desastres naturais. Para fazer essa carta de qualidade ambiental urbana, então, sintetizando, eu trabalhei os indicadores de habitação, o saneamento, os indicadores de saúde e desastres naturais. No lugar de usar aquela base enorme de polígonos que eu usei para obter a primeira carta, eu trabalhei com 35 mil polígonos, né, que eram as que representavam as manchas diferentes das minhas unidades de paisagens, identificadas na primeira parte, né, e cheguei a essa carta de qualidade ambiental urbana, né, também trabalhando com a análise estatística, que é essa análise fatorial, né, e agora eu tenho novos fatores, né, que vão me indicar, né, qual é a predominância, né, dessas manchas, né, dessas unidades de paisagens que foram identificadas. Então, a gente pode observar aqui que eu tenho uma predominância dos domicílios com água de nascente, né, predominando um fator, domicílios sem esgoto, ou seja, a metodologia que eu utilizei está indicando que áreas onde eu tenho uma deficiência de saneamento tem uma qualidade diferente, né. Um segundo fator, né, ele vai falar dos aspectos associados ao esgoto no rio. E, por último, o fator 3, trabalhando as questões da rede canalizada e rede canalizada somente na propriedade. E o fator 4, com rede de água na propriedade, né, e as cargas fatoriais diferentes para as outras variáveis, né. A análise de cluster, né, eu tenho, com essa metodologia da análise fatorial, eu tenho um conjunto, né, de grids, né, de polígonos classificados, mas que eu ainda não consigo fazer uma síntese. Então, a segunda parte da análise estatística é justamente fazer o agrupamento dessas informações, né. Para isso, eu usei a análise de cluster, né, com isso eu cheguei em cinco agrupamentos, desculpa, né, utilizando métodos de caminhos. Essa análise de cluster, né, não tenho tempo para falar detalhadamente dela, mas você pode fazer uma série de simulações, né, até chegar num modelo, né, gente, porque os métodos estatísticos, você obtém um resultado, mas ele não faz a análise por ele mesmo. Então, para você saber se aquele teu resultado, né, o resultado que o modelo estatístico está mostrando, ele tem algum sentido, né, você tem que fazer uso das teorias, e é aí onde o domínio, né, da teoria dos geossistemas e de todas as análises que eu mostrei para vocês lá atrás, entrou, né, para fazer esse entendimento, né, desses fatores que ele extraiu, né. Então, a análise estatística final, né, eu cheguei nesses clusters, né, 5 clusters, um cluster identificando a área como qualidade ambiental média, outro como qualidade ambiental média e baixa,
outro como qualidade ambiental baixa, outro como muito baixa, e por último a qualidade extremamente baixa, né? Então, se você observar aqui, aqueles 32 mil grids que eu classifiquei, né, eu tive aqui a divisão em cada uma dessas classes, né? No mapa, foi esse o resultado, né? O que é interessante a gente observar aqui, né? Principalmente aquela área que na minha unidade de análise de paisagem, considerando apenas os aspectos do meio físico, estava sendo indicada como a melhor área em qualidade ambiental, ela passou a ter uma qualidade ambiental extremamente baixa. Por quê? Embora ela tenha um grande percentual de cobertura vegetal, ela é uma área extremamente problemática do ponto de vista da infraestrutura urbana, né? Com pouca cobertura de saneamento e rede de esgoto, né? Então, aqui eu tenho uma grande quantidade de internações hospitalares de crianças de 0 a 5 anos de idade por doenças diarreicas, que reflete o quê? A qualidade, né, do ambiente que essas crianças estão morando. Embora elas morem em áreas onde eu tenho uma densidade de vegetação alta, elas estão expostas a esgoto a céu aberto, a água contaminada, muitas vezes, né, porque essa água ela não é canalizada, então, às vezes, o domicílio faz armazenamento dessa água em alguns, enfim, em utensílios que não são adequados, né, então você tem uma proliferação muito grande de patógenos na água, então essas crianças, elas têm uma série de problemas relacionados às doenças infecciosas, né. Essas fotos que eu trouxe aqui são as fotos que nós tiramos em campo, né, cada área aqui, né, foi para caracterizar essas unidades, né, porque, como eu disse, o modelo estatístico, ele te dá a informação com base no modelo matemático, mas para fazer a análise, né, você precisa conhecer a área, você precisa ter conhecimento das teorias, né, dentro da geografia, para, de fato, interpretar esses resultados, né. Observe que onde você tem a qualidade ambiental muito baixa, né, geralmente são as áreas, para quem conhece a Zona Leste, são as áreas onde nós temos o maior número de habitações mais precárias, né, as áreas das comunidades, as favelas, né, algumas áreas muito problemáticas, né, e a área de Itaquera, embora ela tenha uma concentração grande dos grandes conjuntos de habitação popular, infelizmente nós temos ainda muitas habitações precárias, né. No último trabalho de campo que eu tive lá, inclusive, quem me levou foi o professor Tiaraju, que agora é professor da Unifesp Leste, né, foi super generoso comigo e me levou para conhecer algumas áreas na cidade de Tiradentes que eu não conhecia, e nós visitamos algumas áreas com problemas muito sérios, né, de infraestrutura urbana. Então, outro resultado, né, importante do trabalho é destacar aqui o problema com relação à justiça ambiental, né. Eu via, né, com base no mapa, né, eu classifiquei, então, quantos domicílios eu tinha localizados na qualidade ambiental média, quanto na baixa, na alta, né, até na extremamente alta. Então, eu tenho que 3.355 domicílios, que é um número grande, né, estão localizados em áreas de qualidade ambiental extremamente baixa. O percentual de pessoas analfabetas que moram nessas áreas são 14%, ao passo que na qualidade ambiental baixa, ou desculpa, média, 7% apenas dos chefes são analfabetos, ou seja, quanto menor a escolaridade, mais exposto a uma qualidade ambiental degradada a pessoa está, né? Em termos populacionais, né, isso, lembrando que é o censo de 2000, eu tinha aproximadamente 14 mil pessoas morando nessas áreas de qualidade ambiental mais baixa, 120 mil na qualidade ambiental baixa, né? Em termos de perfil da população, né, aqui é o percentual da população abaixo de 14 anos, né? 37% da população residente na bacia hidrográfica do Itaquera morava, né, nas áreas de qualidade ambiental extremamente baixa. E olha que interessante, 3,3% da população acima de 60 anos, né, ou seja, as pessoas que vivem mais, moram nessas áreas de qualidade ambiental mais baixa. E
6% moram na qualidade ambiental média, né? Isso aqui é uma proxy, né, da expectativa de vida, né, pessoal, dentro dessas áreas, né? E aqui, com relação à renda média, lembrando de novo que é 2.000. Então, a renda média das pessoas que moravam nas áreas com qualidade ambiental mais alta era maior, e as pessoas com renda mais baixa morando nas áreas de qualidade ambiental extremamente baixa, né? Eu trouxe essa tabela, ela é importante para destacar também a importância de você trabalhar com a qualidade ambiental urbana, integrando os dados, né, socioambientais, e não apenas os dados da natureza, né, não apenas os dados do meio físico, porque senão você não enxerga essas diferenciações, né, e essa injustiça ambiental, né. Eu vou olhar aquele mapa de unidades de paisagem e vou dizer, na Zona Leste está tudo ótimo, olha, aqui as áreas, embora aqui, por exemplo, ali na área próximo do Parque Ecológico do Carmo, eu posso olhar e falar, eles estão bem, porque eles moram numa área que tem muita vegetação, ao passo que a população que mora aqui na área mais urbanizada não tem tanta vegetação. Mas quando você trabalha com outros indicadores, você enxerga uma realidade completamente diferente, né? E, inclusive, foi a partir desse resultado que eu resolvi trabalhar, né, estudar, me aprofundar nas questões da geografia da saúde, né, e fui estudar epidemiologia e saúde pública, né, e cada dia mais eu me deparo com esse problema da injustiça ambiental, que vai repercutir nas desigualdades sociais em saúde, né, que vai impactar sobremaneira a qualidade de vida das pessoas e a mobilidade social, né, que eu vou tentar falar disso depois. Bom, aqui eu tenho alguns livros que eu gostaria de recomendar, né, desculpa, aqui a transparência está errada, mas aqui como principal resultado, né, do meu trabalho foi uma adequação da metodologia para a identificação de unidades hemogênicas, a redução da generalização dos dados de geologia e climatologia, que até hoje ainda são os mais utilizados para você trabalhar a qualidade ambiental, no contexto da geografia física, né. Tentei fazer o desenvolvimento de modelos conceituais usando uma representação computacional, né, e os métodos estatísticos, trabalhando uma melhora na qualidade dos dados utilizados, né, e com a incorporação de novas variáveis e modelos de análises, né. Aqui o software de geoprocessamento, que eu recomendo para quem tiver interesse nessa área, né. E aqui, finalmente, os livros que eu recomendo para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco nesse assunto, né, e um pouco das referências que eu utilizei. Então, aqui o livro do professor Emi Harg, né, que é Planejando com a Natureza, ele tem também uma versão em espanhol, o livro do professor Carlos Augusto, Geossistemas, a História de uma Procura, né, o professor Carlos Augusto, não sei se eu falei no começo, mas é um professor da área de Geografia Física que trabalha com o clima urbano, né, e análise climática, né, análise da paisagem com sistema de informações geográficas, e Landscape Ecology, GIS, que é um livro bem interessante para quem quer trabalhar com sistema de informações geográficas e ecologia de paisagens, e, finalmente, o livro do professor Cristofoletti, né, que trabalha a modelagem de sistemas ambientais. E aqui alguns sites, né, que é para quem tem interesse, né, de aprender um pouquinho mais, laboratório virtual para treinamento e utilização de dados, né, de imagens de satélite, que tem não apenas os dados, né, as imagens, mas tem também alguns cursos trabalhando aspectos metodológicos, né. Aqui o site do INPE, para quem quer trabalhar com os dados de classificação, né, de uso da terra, uso do solo, e o site do Ministério do Meio Ambiente, que tem os dados georreferenciados, que dá para trabalhar um pouco dessa metodologia que eu propus, mas em outras unidades, né, em outros territórios. E é isso. Muito obrigada. Excelente, Maria, muito bom mesmo. E o que eu falei no começo, a gente aqui tem a certeza de que é completa, né? Na verdade, a Maria, ela trouxe aí nessa pesquisa, né, no recorte aí da bacia hidrográfica de Itaquera,
um conjunto de temas, né, um conjunto de assuntos que ela se debruçou no sentido de ter essa questão de uma análise integrada, né, análise espacial integrada também vinculada a outras, as interfaces que tem da geografia, geomorfologia com outras áreas, né. Achei de uma riqueza imensa, né, e é claro que quando a gente vê resultados assim, a gente não tem ideia do esforço, né? Eu tenho ideia, né? Mas alguns podem não ter ideia do esforço que é do trabalho de campo, dos experimentos no laboratório com os sistemas, né, de informação geográfica, o tratamento adequado a cada dado, a validação, e também na metodologia, né, como a metodologia exige, né, um rigor muito grande na parte de técnicas e métodos, né? Muito bacana, Maria, muito bom mesmo, né? A gente tem aqui no chat, Maria, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para pergunta, né? A gente tem aqui algumas pessoas presentes, vocês me ouvem bem, né? Ninguém está reclamando, então vocês estão me ouvindo bem, né? E aí eu vou fazer uma varredura aqui no próprio chat para ver se tem pessoas que já trazem aí algum comentário, alguma indagação. Enquanto eu estou procurando no chat, eu vou deixar claro para todo mundo que esse material, né, vai ficar disponível, né? Acho que a Maria Oliveira, vou conversar com ela, a gente tem como deixar disponível no site aí do próprio canal do Observatório, né? E aí a gente tem alguns comentários aqui, né? Boa tarde, essa apresentação será enviada para os participantes por e-mail? A Miriam Gonçalves pergunta a você, Maria, se acho que são os slides, né? Se esses slides não podem ser disponibilizados. Aí é uma pergunta da Miriam Gonçalves, que está aqui na sala. Sim, sim. Então tá bom, Maria. Depois eu mando um PDF. Eu estou vendo aqui no Vai Corinthians, por isso que eu dei risada aqui. A bacia totalmente na Zona Leste, né? Realmente Tá bom, a gente coloca no site a gravação do YouTube e bota um link lá para acessar o PDF, tá bom? O John aí agradece a aula, né, que você deu, né, aí para gente. Miriam volta a dizer que agradece também. A Suzana Arruda, que está conosco em vários lives, né, essa moça aí está com a gente direto, quase que é minha parceira aí nessas lives. Ela dá os parabéns também pelo trabalho, professora, é incrível, são muitos dados e muito completo. Ana Carolina também, muito bacana, né? Tudo muito rico, você é maravilhosa e vai Corinthians. Foi aí que você riu, né? A Tamires Lopes, eu não quero criar confusão, eu sou do Rio, né? Mas eu tenho uma tendência ao Palmeiras, tá? É para ter um contraponto. No mundo sem contraponto, o mundo não anda. Não, faz parte, né? Faz parte. Mas eu estou de brincadeira aqui, né? Eu não sou muito chegado a futebol, não. Mas então a Tamires aí agradece, né? Bastante, ela reconhece, né? Parece ter sido bastante trabalhoso, mas é bem interessante. E é isso, né? Outras pessoas por aqui. As pessoas que estão presentes podem abrir o microfone se quiserem conversar com a Maria, né? É só abrir o microfone aqui e é só a gente organizar uma ordem. Se quiserem fazer alguma pergunta, porque é muito exaustivo, né? Mas não tem outra forma de apresentar, porque a ideia é justamente essa, assim, né? A geografia é uma ciência que trabalha com análises complexas, né? E é um desafio mesmo, né? E quando eu fiz essa minha dissertação, sempre que eu e meu orientador, nós nos encontrávamos, ele colocava a mão na cabeça e falava, nossa, mas como você vai analisar tudo isso? Como você vai analisar tudo isso, né? E eu falava, não, calma, professor, calma, porque eu estou estudando, né? Calma, porque eu estou estudando. Porque até nessa época, né, Gilberto, eu não sei como era no Rio, mas a geografia da USP sempre teve foi muito forte na geografia humana, né, e na geografia física também,
mas a gente não tinha uma tradição de usar muitos métodos estatísticos mais avançados, né? Então, na época que eu fazia, por exemplo, a graduação, a disciplina que era onde a gente trabalhava estatística, mais ou menos, era na cartografia. Né? E mesmo assim, era uma estatística bem básica, né? Então, eu tive que ter coragem, né? Arregaçar as mangas e ir atrás. Aí eu acabei estudando um pouco mais de estatística, né? Porque uma coisa que foi bem importante na minha formação é que eu fui estagiária durante a minha graduação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Então, lá, né, que, aliás, eu sou bem grata também, que foi minha segunda escola, lá eu tive a oportunidade de trabalhar muito, por isso que meu trabalho também tem bastante coisa da geologia, né? Eu trabalhei muito tempo com geólogo. E aí falei, vou estudar os modelos estatísticos, e aí cheguei nesse modelo, né, que é a análise fatorial e a análise de cluster, que são duas técnicas bem interessantes e que eu uso até hoje. E é curioso, Maria, que os cursos de graduação de geografia, eu tenho mais a proximidade da Universidade Federal Fluminense. De fato, lá, geografia humana é uma linha mais forte, né? E na geografia física é mais no campo de geomorfologia costeira, pedologia também, mas essa parte de modelagem numérica, matemática, não é muito trabalhada, né? Assim, não é muito trabalhada. Se bem que na Federal Fluminense tem muitos professores que são egressos da USP também, de mestrado e doutorado. Então, a USP em São Paulo, ela tem uma força, né? Uma potência muito grande na geografia agrária, geografia humana, de origem até meio francesa, né? Uma influência marcante. Mas, de qualquer forma, a gente tem isso como uma marca, né? Essa questão da geografia física ser pouco dedicada, né? Não tão dedicada a essa parte da geoestatística e dessas ferramentas também. E é bastante curioso que você fala em geologia, você teve uma Cine também, que é uma geógrafa que se formou, acho que em Rio Claro, não tenho certeza, na Unesp, não tenho certeza, acho que ela veio dali. Mas ela também tem essa visão bem analítica, né, vamos dizer assim, e faz uso das ferramentas para justamente ter um enriquecimento no que é possível de análise, né. E mais uma coisa rapidinho aqui que eu vou comentar, é que se você olhar a grade do curso de graduação de Geografia da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, de outros cursos que tem aí com certo peso fora do país, análise espacial integrada, análise espacial 1 e 2 são disciplinas obrigatórias. Então, alguns cursos de graduação têm esse lado forte do geógrafo, que na formação do geógrafo, essa potência, né, dessas ferramentas e das análises matemáticas também, para dar sustentação ao que é possível lá na frente de ter cruzamento de informações, de ponderações, e servem de instrumento também, assim, de suporte, né, para as análises espaciais. E é uma coisa bacana também que a geografia oferece, né, eu não sei as pessoas que estão aqui se já são estudantes, eu não sei exatamente, mas uma coisa bacana é que toda a fala da Maria, é bom a gente entender um pouco as categorias da geografia, né, onde que elas aparecem, né. Então, você tem aí paisagem, lugar, território, espaço, região, que também é uma categoria. Então, essas categorias, os geólogos se apropriam de elementos dessas categorias, e como eu sou meio chato com a parte conceitual, né, do ponto de vista de um bom profissional, ele tem que ter uma base conceitual bem forte, mesmo independente da área. Então, essas categorias aparecem na fala das pessoas da área de geografia que se dedicam a análises que vão também naquela interface com outras áreas, né? Saúde pública, gestão pública, políticas públicas. Então, é bem bacana a gente ver uma pessoa, né, como a Maria, né, que tem uma apropriação dessa e que tem uma visão ampliada, né, vamos dizer assim, e de alguma forma valoriza também esses diálogos que há com as outras áreas, que são imprescindíveis para que você tenha efetivamente
produtos que vão fazer a diferença nos meios de vida, nas formas de estratégia de sobrevivência das pessoas e de entender o mundo, né, Maria? De ampliar a visão de mundo. Olha, essa tua fala me lembrou eu estou vendo uma pergunta aqui do André, eu já vou responder, mas só um comentário, né? Acho que a minha primeira semana de aula na geografia, porque curiosamente eu entrei, né, prestei o vestibular na geografia, pensando que eu ia trabalhar mais com geografia urbana, né, e na verdade eu acabo trabalhando, mas não com o foco que eu pensei, né, mas na minha primeira semana de aula, o professor Conte, que é um professor de climatologia, eu saí extremamente provocada, falei, como assim, né, ele falou, a geografia é uma ciência que ainda não definiu o seu objeto. Aí eu falei, nossa, mas né, como não, né? O nosso objeto é o espaço e tudo. E aí, ao longo da minha formação, isso foi, sabe, foi dando sentido essa fala dele, porque a geografia ela é muito ampla, né? Ela tem, como você disse, são várias sub-áreas, e, de fato, se você ficar pensando num único objeto, não é um único objeto, né? É o espaço, mas o espaço com todo o peso que o espaço, né, traz, né, carrega ali de sentido, né, polissêmico, né? Então, essa tentativa de trabalhar com abordagens, né, como as metodologias que permitam, né, você trabalhar com todos esses olhares, de fato, para mim, sempre foi um grande estímulo, né? Então, embora a geografia, né, a escola da qual eu vim, né, você tem uma marcação muito grande, né, geografia física ou geografia humana, eu acho que dá para perceber que eu sou uma pessoa um pouco avessa a esses quadradinhos. Eu acho que o geógrafo ele tem que tentar trabalhar o todo, e isso é a geografia, né, na minha visão, é você trabalhar com tudo, né, então, com tudo dentro dos limites, é lógico, mas tentar olhar esse espaço da forma mais abrangente possível, né, para que você tire aí algumas questões que são importantes para o planejamento, e que se você analisar vários problemas que as cidades brasileiras, né, que é ou mesmo aqui nos Estados Unidos, um grande um grande problema na questão do planejamento urbano é você fazer um planejamento urbano muito estanque, né, muito olhando apenas alguns aspectos, para alguns aspectos e desconsiderando outros, né, e aí eu vou na pergunta aqui, né, do André, que ele fala que me parece que o poder público, por meio dos seus institutos e órgãos competentes, não realiza esse tipo de estudo de mapeamento em microescala, com tamanho nível de detalhamento. De fato, essa é a realidade? Caso sim, quais seriam as dificuldades? Sim, né, falando do Brasil, tem né, esse trabalho ele foi feito em 2006, então a gente já está em 2020, né, ainda bem, assim, que algumas coisas mudaram, então você já tem algumas prefeituras, né, alguns setores que já estão fazendo um planejamento, trabalhando esses conceitos de unidades de paisagem de uma forma mais ampliada, né, e os dados também, né, acho que isso é uma coisa importante, né, esse trabalho foi feito em 2006, a gente tinha poucos dados disponíveis, hoje, né, a gente tem os dados os dados de domínio público, né, já bem grandes, né, o Brasil tem uma base de dados georreferenciada enorme, né, existe uma tentativa, né, existe uma política nacional de dados espaciais, né, que inclusive é um movimento aí que começa nos anos 2000, né, eu tive a honra, assim, de participar no início dessas discussões, né, o pessoal chamava habeas dados, né, porque todos os dados são fechados. A maior dificuldade, André, na minha opinião, hoje, ainda continua sendo acesso aos dados, né. Então, por exemplo, eu agora, no trabalho que eu estou fazendo, eu precisava de uma simples informação, né, que era quais são os bairros que são utilizados numa base de informações da área da saúde, né.
Eu entrei em contato, inclusive o Gilberto me passou os contatos, ninguém me respondeu, né? Existe o dado, mas ela fica numa caixa fechada, entendeu? Então, a gente ainda tem essa dificuldade. E trabalhos nesse nível de detalhamento, né, no nível de bacia hidrográfica, você vai encontrar alguns trabalhos, acho que em Santa Catarina, vários trabalhos na prefeitura de Porto Alegre, eu acho que você também encontra bastante coisa. Enfim, hoje a gente já tem um número de trabalhos maior, né, avançando no detalhamento dessas informações, né. Alguém perguntou se eu trabalhei com os dados econômicos, né? Dados especificamente econômico, eu não trabalhei, né? Porque também, na época, não me pareceu adequado para chegar onde eu queria. Hoje, talvez eu colocasse. Mas quando eu trabalhei as questões, o tipo de moradia, era uma proxy da situação socioeconômica do entorno. Então, quando eu estou falando do uso e ocupação do solo, eu já estou falando, de certa forma, de alguns aspectos econômicos, né? Então, quando eu usei os dados dos setores censitários, né, classificando um pouco ali a renda, também foi um pouco nessa tentativa de trabalhar, né? Mas, para a concepção das cartas, eu usei apenas os dados referentes à descrição do ambiente, né? Não entrou na minha carta a renda, por exemplo, das pessoas para estabelecer, porque aí fugia, né, do meu objetivo, né? O meu objetivo era trabalhar as ações humanas, né, mais diretas, vamos dizer, né, mais associadas à qualidade ambiental daquela área, né, e aí você tem os aspectos econômicos, por exemplo, hoje eu pensaria, talvez, né, que quanto maior a renda, maior a quantidade de lixo que você vai produzir, por exemplo, né, porque você consome mais, você gera mais lixo, né, enfim, mas, tá vendo, vai ampliando, né, à medida que a sociedade a gente vai se desenvolvendo, né, mais para uns, ou se subdesenvolvendo para outros, a gente amplia mais esses fatores, né. E é uma coisa curiosa, Maria, que eu vou complementar aqui, que a pesquisa, ela nos traz novidades ao longo do desenvolvimento da pesquisa, né? Às vezes você descarta um caminho, escolhe um outro caminho, vai fazendo os ajustes, e isso é importante também, porque no processo da metodologia desenhada por uma pesquisa, a gente tem um ajuste ou outro que é feito em função dos resultados parciais que a gente obtém, né? Então, no campo da pesquisa, é bom a gente deixar um pouco também, é uma opinião minha, mas eu acho que isso é comum, a gente vai ficando bem sucedido, né, na pesquisa a partir também da experimentação que você faz, né? Por isso que não só no campo das ferramentas que você usou, em termos do potencial das tecnologias, né, dos sistemas computacionais, como também dos dados temáticos, né? Então, a metodologia ela é um arcabouço importante, né, do ponto de vista do objeto da pesquisa, do ponto de vista do que se pretende de resultados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem descobertas, né? Isso que é bacana, né? E a pesquisa, quando ela é livre, a universidade pública proporciona isso para a gente é livre na pesquisa e, ao mesmo tempo, tem essa pesquisa democrática, vamos dizer assim. A Suzana é uma moça também que está conosco aí sempre nas lives, então tem aí um comentário, acho que é um comentário, né? Maria não, ela tem razão. Isso é um grande... Alguém está falando? Não, pode falar, Maria. É um grande problema, né? Eu trabalhei muito, né? Eu trabalhei 8 anos no Centro de Estudos da Metrópole, que é um centro de pesquisa, inovação e difusão, que é um outro lugar no qual eu aprendi muito aí sobre a região metropolitana de São Paulo, né? E lá eu montei a estratégia a modelagem, né, para um sistema de informações geográficas da região metropolitana de São Paulo, e isso em 2000, né? Justamente num período que ninguém te dava dado nenhum, né? E a grande dificuldade que a gente tinha era obter informações, né?
mesmo quando a gente estava trabalhando diretamente com os órgãos públicos, né, eu trabalhei em vários projetos, por exemplo, com a Prefeitura de São Paulo, né, e outros, como é uma estrutura muito grande, são várias secretarias, né, muitas vezes não tem uma cultura de compartilhamento de dados, né, que possibilita, por exemplo, que uma pessoa que está fazendo um planejamento na área da saúde use os dados de alguém que está trabalhando na Secretaria de Habitação, né, mas isso é uma questão cultural, né, e outro problema é esse, né, que as empresas, que ela está colocando aqui, né, que muitas empresas, depois que entregam os levantamentos, elas desaparecem e não entregam o trabalho, né, não entregam as bases de dados, né, e isso é uma coisa que a gente vê constantemente. Quando eu trabalhei também no Ministério da Saúde, a mesma coisa, né. Então, qual é na minha opinião, né, uma das soluções, uma das coisas que eu sempre apontei como tem que estar em todo termo que você estabelece, né, todo contrato que você faz, né, com o setor público e privado, garantir o acesso aos dados, né, e tem que ser um ponto nos contratos que você coloca, não é simplesmente entregou o produto final, o produto final é um mapa de qualidade ambiental, tá, mas eu preciso das variáveis, eu preciso dos bancos de dados, principalmente num momento como esse, né, agora que a gente está vivendo, que a gente tem a ciência dos dados, hoje você tem uma área, né, que se chama ciências de dados, né, esse trabalho que eu fiz hoje estaria dentro de um trabalho de cientista de dados, né, o cientista de dados, ele não nasceu do nada, né, ele nasceu de uma necessidade, né, é uma demanda mesmo para lidar com essas dificuldades, né, porque você tem que pensar uma modelagem de dados, porque quando você pensa uma modelagem de dados, você vai pensar nas fontes, você vai pensar nos métodos de atualização, pensando nos métodos de atualização, você vai ter que necessariamente pensar em como você vai atualizar, né, e para ter dado atualizado, alguém precisa dar esse dado para você, né, e de onde vem esses dados? Vem dos contratos que eu tinha com o setor público. Então, se você não amarra isso num termo de referência, né, você de fato fica de braços, com as mãos atadas, né, principalmente considerando que a cada 4 anos as prefeituras mudam, né, e com mudança do prefeito, muda o secretário, muda um monte de trabalhador que estava ali associado, né, a esse prefeito, vai embora aquele projeto, acabou, e quando entra uma nova equipe, ela tem que começar tudo do zero, né, e isso para nós, na geografia, sempre foi um problema, né, para quem trabalha com planejamento urbano, planejamento ambiental, isso é um grande problema, né, então, enfim. Ótimo, ótimo, Maria. A gente agora tem o Marco Antônio aí, né, falando sobre, ele tem um canal no YouTube, quer abrir o microfone, Marco Antônio? Fique à vontade aí, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento, mas ele comenta que tem um canal no YouTube, inscritos lá, o tema mais comentado é o ambiente, por incrível que pareça, acabei de receber um e-mail informando que houve uma pesquisa inédita de 700 projetos de incentivo à agroecologia. Então, o Marco Antônio está fazendo um comentário. A Suzana aí novamente está conosco, né? Marco Antônio, se quiser abrir o áudio, tá tranquilo, fique à vontade, o vídeo também. Essa questão dos bancos de dados geoespaciais é incrível como ainda persistem, né? Mas, de novo, é uma falta de cultura que a gente tem, né? Uma cultura de dados, infelizmente, né? E aí eu acho que entra uma coisa que as universidades, né, acho que agora estão começando a fazer, que é uma cultura de documentação, né? Toda pesquisa científica, né, para você ter uma ideia, aqui no departamento, eu andei verificando aqui umas linhas de fomento, e aí, para você conseguir financiamento em algumas agências, você, dentro do projeto de pesquisa que você submete, você já tem que colocar qual é o teu plano de gerenciamento de dados, entendeu? Senão você não consegue nenhum financiamento. Por quê? Porque isso é extremamente relevante, isso é extremamente importante, né? Se você não tem o teu dado documentado, né, a tua pesquisa, ela já
E às vezes também, Maria, é o plano de dados e o plano de comunicação. Sim, sim, exatamente. De como vai disseminar, como vai atingir o público específico mais amplo, né? Aqui o CEPID, Gilberto, o Centro de Estudos da Metrópole, só um parêntese, porque tem a ver com o que eles estão falando, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, uma das coisas que a gente tentou fazer lá, né, e aliás ele foi criado também com esse intuito, era justamente pensar, né, em como trabalhar análises de dados, todas essas informações, para produzir política pública, né, de qualidade. Então, se você entrar hoje no site do Centro de Estudos da Metrópole, você vai ver uma série de projetos que foram desenvolvidos com o setor público na área da região metropolitana e algumas cidades também do Brasil, e a maioria dos projetos era justamente para tentar orientar as equipes no gerenciamento e manipulação desses dados, ou seja, produzir informações a partir dos dados que você já tem, né? Então, o Brasil é um grande produtor de dados. Eu agora não me recordo o nome da base de dados, mas tem uma base do governo federal, tinha pelo menos, não sei se ainda existe, mas que é um grande repositório de todos os dados espaciais. Você olha, entra ali, você fala, nossa, quanta informação. Mas o que está sendo feito efetivamente com esses dados, né? Qual é a inteligência que a gente está produzindo com esses dados, né? Então, assim, nós aqui, né, nas universidades, os jovens que estão entrando aí agora, né, fica o convite, né, de usar esses dados e tentar produzir informações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, porque uma das coisas que eu tenho tentado fazer, né, com o uso, né, eu trabalho com geoprocessamento desde a graduação, né, então é muito fácil a gente se seduzir pelo uso da técnica, né, mas eu sempre tentei usar a técnica para tentar produzir alguma informação que, de fato, tem algum, né, dentro das minhas limitações, mas que tem alguma contribuição para a gente melhorar um pouco, né, um olhar a dessa... Que tenha sentido até na profissão, né, Maria? Que tenha sentido até na profissão do geógrafo, na visão mais ampliada, né, de ver o mundo, de entender a rotina das pessoas, de entender essa qualidade de vida esperada, né, qualidade ambiental na prática, como que isso implica, né, como isso afeta, né, então é nesse caminho mesmo, bem bacana a sua fala, que traz um pouco um raciocínio da democratização dos dados. Eu passei por uma fase também, né, sou mais velho que você, Maria, mas eu passei numa fase de que a gente não tinha sistemas muito eficientes, tinha poucos dados. Hoje a gente tem o que você traz, muitos dados, sistemas também avançados, né, que dão conta, inclusive, softwares livres, né, e tem essa questão da política dos dados, que é complicada, né, essa questão do dado é meu, não é mais de mais... Dados institucionais que eu me refiro, não são dados personalizados, não. É que tem dados que eu entendo, né, eu acho que isso é importante também, que você tem que garantir, né, o sigilo, né, tem algumas informações que são sigilosas, né, mas tem algumas, né, e aí eu concordo que não dá para você sair divulgando tudo, né, de fato a gente tem uma questão ética forte envolvida e tal, mas tem alguns que eu acredito que quando você consegue esclarecer para que você vai usar aquele dado, qual é a finalidade, blá, 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 né, é uma questão de ser mais, assim, atento, né, e conseguir usar. Só queria responder, André, o Gilberto, a pergunta do André, se essa pesquisa teve algum desdobramento prático, né, e ações efetivas. Olha, como todo trabalho, né, na academia, o tempo para você ter um impacto, ele é muito grande, né, o que eu posso te dizer, em termos de impacto, é que de fato, eu tentei levar isso para o Ministério da Saúde, né, eu trabalhei no Ministério da Saúde durante 3 anos, na área de análise de situação em saúde ambiental, e aí levei um pouco dessa metodologia para lá, né, fui convidada pelo Marcel Pedroso, que na época era o gerente da área, e a gente tentou criar um modelo de compartilhamento de dados e de análise de informações de dados ambientais, né, integrados para análise de situação em saúde ambiental, né, e
e muito diálogo. Esse trabalho ele foi apresentado também para a Prefeitura de São Paulo, então a gente teve um diálogo com vários técnicos, né, então eu posso te dizer que indiretamente sim, mas isso não virou minha dissertação de mestrado não virou um mapa da prefeitura, né, mas uma série de diálogos foram estabelecidos e eu acredito que de alguma forma a gente amadureceu algumas coisas juntos, né, depois acabei trabalhando também agora recentemente no desenvolvimento dos indicadores de avaliação e monitoramento do plano diretor da cidade de São Paulo, né, e os indicadores que a gente desenvolveu, né, como equipe grande, eu fui responsável pelos indicadores de meio ambiente e cultura, então a gente tentou levar essa metodologia, né, dessa forma, que acho que é assim que a gente contribui com o setor público, né, não dá para a gente também uma pessoa só não dá para fazer uma revolução, né, mas eu acredito nessas conversas que a gente tem, que aí você vai, eu tenho um amigo que fala ganhando corações e mentes, né, mostrando a importância de você trabalhar diversas abordagens, né, então acho que é por aí. Tá bom? Bacana, Maria, muito bom ouvir você, né, a gente tem aí um monte de gente com pertinência, né, nas intervenções, perguntas, nos comentários, né? Essa relação fica bacana porque valoriza muito o que a gente ainda tem de avanços, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista mais geral, e, ao mesmo tempo, contribuições dessa natureza na sua dissertação e outras pesquisas que também se detêm a essa questão de decifrar esses dados numa visão prática, com uma visão integrada, mesmo com um pano de fundo complexo, né, que a gente sabe que é difícil, né? É um desafio muito grande, né, você tentar trazer, na verdade, trazer esses elementos para discutir tão importantes que afetam a vida do sujeito, afeta o cidadão e afeta a rotina. Sim. E outro fator importante, Gilberto, que eu acho que eu não falei, acho que é importante também destacar, né, do porquê que é difícil, muitas vezes, para o setor público, tomar posse de algumas coisas que a gente desenvolve na universidade de uma forma mais rápida, né, que a gente não pode esquecer que você tem um número muito reduzido, né, de pessoas trabalhando principalmente na área de planejamento ambiental, né, e às vezes a demanda é tão grande que esses técnicos têm pouco tempo para aperfeiçoar e tomar posse de alguns conhecimentos que são produzidos de uma forma mais rápida, né, então tem uma série de fatores aí que a política pública precisa melhorar, né, que uma delas é aumentar o número, né, de técnicos para dar conta desse desafio, porque o planejamento ambiental já é um desafio, né, um planejamento ambiental urbano, então, tá bom? É monstro, né? Tá bom, eu acho que a gente está com a participação desse público aí, não houve mais perguntas e comentários até agora. A gente pode estar indo para o final aqui, se ninguém tiver nada a dizer. Eu volto a agradecer a você, Maria de Oliveira. Eu conheci você há pouco tempo, não é tanto tempo. Desde o começo que eu te conheci, me senti tão entusiasmado com você no campo da geografia, mais uma geógrafa, assim, como a gente fala, né, de mão cheia, né? Que não hesita em encarar os desafios e que de luta, né? De luta do ponto de vista de buscar a qualidade de vida, a qualidade ambiental, a qualidade do que a gente tem na rotina. E a Itaquera, né? Essa região de São Paulo, de onde você vem, é uma região que tem tanta precariedade ainda nos tempos atuais. O professor Tiajaru, né? Esse nome é difícil de falar. Tiaraju, ele faz uma diferença na Zona Leste de São Paulo como professor. Tem o professor Ricardo Silva também, que é da região, outro geógrafo lá no grupo de docentes. E a Silvia Lopes, né? Acho que está também a Silvia Lopes.
Isso, são professores assim vocacionados para os avanços que a própria universidade tem nessa localidade, e começou com muita coisa de extensão, cursos lato sensu e diálogos. É uma construção bem interessante, é muito diferente do ambiente que eu trabalho, que é mais técnico, né? Menos humanizado, e a gente vê um avanço grande na geografia lá nessa parte de São Paulo, que tem sido muito desprivilegiada, né? A palavra não é nem privilégio, né? Mas sem um olhar adequado a respeito da população que lá vive, da população que lá demanda os serviços públicos. O Estado, a gente vê mais uma vez o Estado diminuindo suas ações, infelizmente, numa política nacional que também vem da parte do Estado de São Paulo, em relação a essa questão da diminuição do poder do Estado e da intervenção do Estado em prol do sujeito, né? Não só no campo da educação, da saúde, de outros setores, né? Então é isso. Muito obrigado conosco. Falar mais alguma coisa, se quiser. Da minha parte, eu deixo um agradecimento muito grande a você, ao seu tempo nosso aí, mas estaremos juntos novamente, acho que início de novembro, né? Com a temática de Santos, né? Obrigado, Maria. Eu agradeço, e só uma palavra final para desejar sucesso, né, para o campus aí da Unifesp Leste, que o Instituto da Cidade tenha uma vida longa e promissora, porque, de fato, é uma zona muito importante, né, como todas aí na cidade de São Paulo, e com muito potencial de desenvolvimento, e eu tenho certeza que, né, o corpo docente, juntamente com o corpo discente, né, e acho que é uma vocação importante aí do campus, é esse trabalho muito próximo, né, com a população, fazendo um trabalho bem participativo, com certeza vai contribuir, tá bom? Eu que agradeço a participação de todo mundo. Eu descobri lá em Itaquera, ainda não conheço pessoalmente, o Parque do Carmo, e lá tem o Planetário do Carmo também. Sim, é maravilhoso o planetário. Não conheço ainda. Então, lá, do ponto de vista da minha participação com os alunos, tem outras frentes que podem ser também trabalhadas com os alunos, nessa parte de vivências fora do muro da universidade. Então, a todos agradeço mais uma vez também a presença de todos. Estaremos juntos em nova programação, eu não lembro aqui, mas vocês podem ir no site olhar o que a gente tem de programação, coloquei no chat aí. Essa gravação de vídeo, ela vai ficar disponível no site do Observatório, tá bom? Obrigado a todos, e a gente, então, deixa aqui Boa tarde, então, gente, até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos.